Olá, Rose Job aqui, dando continuidade aí à leitura do livro O Administrador de Sonhos, áudio 5, página 37, Noite de Insônia. Bem tarde naquela noite, Simon continuava acordado pensando no papo que havia tido com Greg, deitado, vendo sua mulher Melanie dormir. Não parava de ouvir suas próprias palavras. Ajudar outra pessoa a ter aquilo que ela deseja não é um dos objetivos principais de qualquer relacionamento. Quando ele percebeu que àquela altura da vida não sabia ao certo quais eram os sonhos de Melanie. Quando se conheceram e começaram a namorar, eles conversavam sobre os seus sonhos. O de Melanie era se casar e criar uma família, mas agora seus filhos já eram adultos e haviam saído de casa havia alguns anos. Quais serão os sonhos que ela tem hoje em dia? Simon se perguntou. No mês seguinte, eles comemorariam 25 anos de casado. Isso fez notar que durante todo aquele tempo, eles jamais haviam tido uma conversa sobre os sonhos um do outro. Falaram de coisas que gostariam de fazer e tomaram decisões a respeito das suas próprias vidas e também da vida dos filhos, porém nunca pararam para conversar sobre suas aspirações. Simon ficou deitado vendo-a dormir, o peito subiu, o cabelo castanho espalhado no travesseiro. Era a mulher que ele amava, mas quais eram os sonhos dela? Naquele momento, um pensamento ainda mais inquietante se apoderou da sua mente. Ele se perguntava, quantos sonhos será que ela deixou de lado durante todo esse tempo em que eu estive ocupado tentando realizar meus próprios objetivos? Sentiu um aperto no coração e seus olhos se encheram de lágrimas. Quando Melanie despertou, já havia amanhecido. Simon ficara acordado por toda a noite, velando seu sono. Então, ela o abraçou com força. Os dois ficaram ali aninhados por muito tempo, até que começaram a conversar sobre os sonhos um do outro. Passaram aquela manhã elaborando uma lista das coisas que gostariam de fazer, lugares que desejavam visitar, produtos que pretendiam comprar, amizades que gostariam de estreitar. Com a lista pronta, Simon e Melanie prometeram um para o outro que, daquele momento em diante, prestariam mais atenção nos seus sonhos. Eles sabiam que o caminho à sua frente era longo, mas tinham dado o primeiro passo, criando uma conexão. Foi essa experiência com Melanie que levou Simon a tomar uma nova iniciativa na empresa. Na semana seguinte, com a ajuda de Sandra, ele criou outra pesquisa, chamada Pesquisa dos Sonhos. Ela foi especialmente elaborada para que chegasse ao entendimento de quem eram os funcionários e dos seus objetivos. Já perguntamos a eles sobre o nosso ramo e também por que eles acham que as pessoas pedem demissão da empresa. O que precisamos agora é saber o que os motiva, explicou Simon para Greg e os demais executivos. Dinheiro, sugeriu eles. Talvez você tenha razão, mas desconfio que há muito mais coisas em jogo do que apenas dinheiro. A pesquisa dos sonhos tinha apenas uma pergunta: quais são os seus sonhos? Ela causou um pouco de estranheza e suscitou comentários. No entanto, todos se lembravam da primeira pesquisa, que tornara lendária. Não foi preciso convencer os funcionários que respondessem aquele primeiro questionário de que deveriam participar da pesquisa dos sonhos com honestidade e sem receios. Com base na primeira experiência, eles sabiam que Simon e sua equipe não ignorariam as respostas. Quando os questionários começaram a ser devolvidos, logo ficou claro que os colaboradores da empresa cultivavam sonhos. Simon e Sandra passaram os 15 dias seguintes trabalhando sobre os formulários, revendo as aspirações de cada pessoa individualmente e procurando por objetivos em comum. A variedade de sonhos que os colaboradores descreveram foi extraordinária e esclarecedora. Simon percebeu que coisas que eles consideravam banais no dia a dia eram sonhos pelos quais outras pessoas ansiavam, e compreendeu rapidamente que a equipe de executivos e muitos gerentes não tinham a menor ideia
do que motivava os funcionários que eles gerenciavam e com os quais trabalhavam. Alguns queriam cursar uma faculdade, outros desejavam que os seus filhos fizessem isso, alguns sonhavam em ter um carro, outro férias. Um colaborador escreveu que tudo que almejava era um Natal de verdade, enquanto o outro respondeu que queria uma vida melhor para os seus filhos. Alguns gostariam de aprender inglês, outros pretendiam ensinar espanhol, e um bocado de gente ansiava em abrir seu próprio negócio. Qual era o sonho comum entre todos que foram listados pelos funcionários? Ter uma casa própria. Mais de 60% das pessoas que responderam à pesquisa incluíam o desejo de ter uma casa própria como um dos seus sonhos. Inacreditável, pensou Simon. Naquele exato momento, Greg entrou na sala. E então, o que você descobriu? Essas pessoas têm sonho, Greg, e de modo geral são sonhos simples. Quer saber de uma coisa? Eles merecem a oportunidade de realizá-los. E pensando no nosso próprio interesse, se conseguirmos ajudar algumas dessas pessoas a concretizar, nem que seja apenas um deles, criaríamos uma incrível base de lealdade e boa vontade, respondeu Simon. Era mais do que Greg esperava. Ele provocou Simon com outra pergunta. E como nós faremos isso? Simon parou por um momento e disse, ainda não sei. Genialidade e loucura. Como se costuma dizer, a linha que separa a genialidade da loucura é bem tênue. Ao aparecer na casa de Greg na manhã de sábado, Simon não sabia dizer qual desses lados ele se encontrava. Greg estava lavando o carro na entrada da garagem quando viu Simon abrir o portão. Era apenas a segunda vez em 5 anos que Simon ia à casa dele, por isso Greg teve um mau pressentimento. O que houve? Nada, respondeu Simon. Espero que você não se importe por eu ter aparecido sem avisar. Mas eu acho que encontrei uma solução. A solução para quê? Perguntou Greg brincando. Sei como ligar o trabalho das pessoas aos sonhos que elas têm. Vá em frente, incentivou Greg. Precisamos de um administrador de sonhos, declarou Simon. Greg ficou pálido. O quê? Precisamos de um administrador de sonhos, Simon repetiu. Quem ou o que é isso? Perguntou Greg em um tom que oscilava entre curiosidade e sarcasmo. Um administrador de sonhos é alguém que ajudará os funcionários a conquistar aquilo que eles desejam, explicou Simon. E como ele fará isso? E mesmo que eu concorde com essa loucura, onde vamos encontrar um administrador de sonhos? O administrador de sonhos se reunirá com os colaboradores, discutirá os sonhos deles e ajudará a planejar um meio de realizá-los. Uma vez por mês, podem se encontrar com ele, mostrar seus progressos e discutir os próximos passos. E quanto ao encontrar um administrador de sonhos, acho que o profissional indicado para esse tipo de trabalho deve ter um perfil que combine características de alguém que tem experiência em ajudar as pessoas a organizar suas vidas, com um personal coach e de um analista financeiro, pois a maioria desses sonhos envolve dinheiro. Greg o encarou por um bom tempo e disse, espera aí, você realmente passou um tempão pensando nisso? Simon fez um movimento afirmativo com a cabeça. Você tá maluco? Gritou Greg. Posso estar, mas pense nas possibilidades se a ideia der certo. Quanto que isso vai nos custar? Perguntou Greg um pouco mais calmo. Sabendo que Greg perguntaria sobre dinheiro, Simon preparou com antecedência uma sucinta análise de custos. Ele sorriu e disse, testar o conceito do administrador de sonhos por um ano custará 20% do que você economizou com a redução dos custos de rotatividade nos últimos 12 meses. De qualquer forma, a pergunta a ser feita é, quanto vamos ganhar com isso? Bem, então, quanto vamos ganhar com isso? Indagou Greg. Sinceramente, acredito que se fizer tudo certo, ganhará uma fortuna. Quero dizer que você dobrará a margem de lucro e duplicará seu negócio em 5 anos. E não é só isso, vamos revolucionar o modo como as pessoas gerenciam os recursos humanos. Greg não disse nada. Simon podia jurar que ele estava se perdendo em uma reflexão profunda e distante, por isso tratou de trazê-lo de volta à realidade com mais uma pergunta. Você é grato às pessoas que te ajudaram a realizar seus sonhos?
Extremamente, ele respondeu. Gostaria que seus funcionários fossem tão gratos assim a você? É claro, quem não gostaria? Você consegue perceber como o ânimo, o comportamento e a dinâmica da Admiral? É evidente que consigo, mas ajudando seus funcionários a realizar os sonhos deles, você vai criar um ambiente de trabalho mais dinâmico do país. Naquele momento, a mulher de Greg surgiu perto da porta. Tenho que ir, sussurrou ele. Prometi a ela que não me atrasaria para o café com as crianças. Conversamos na segunda-feira.